E é interessante isso, né? Porque cada dia mais a gente vê que o esporte realmente é um Sim, remédio, né? sim. Mas tem algumas situações, por exemplo, artrose eu até entendo, mas, por exemplo, a gente recebeu muita pergunta aqui de lesão meniscal, Aham, né? O sim. famoso menisco, né? Menisco. E o menisco já é um pouco diferente, né? Porque pelo que eu ouço falar, às vezes é uma lesão que é um negócio grave que acontece, ou seja, às vezes não tem como remediar tanto, né? Uhum. Conta um pouco pra gente o que que é uma lesão meniscal, que eu não faço a menor ideia, até o que que é o menisco, pra falar a É. verdade. O menisco ele é como se fosse um amortecedor que a gente tem dentro do Tá. joelho. Imagina aquele chiclete Babalu, se cortar ele no meio, Sim. deixa um de um lado, um do outro, ele é um amortecedor, é uma almofada que a gente tem. Entendi. Ele ajuda a fazer a congruência articular. Então, quando você pisa no chão, Uhum. seu peso sobe, ele passa pela cartilagem da tíbia, ele é distribuído pelo menisco e vai para a cartilagem do fêmur, tá? Legal. Então, ele é perfeita, assim, a distribuição de energia cinética que a gente fala, ela é perfeita Uhum. quando a pessoa nasce. Tem dois tipos de lesão de menisco, você machucar o menisco. Uma lesão chamada traumática aguda, que é comum em jogador de futebol. Ah, O tá. cara torce o joelho, molecada mais nova. Tá. Torce o joelho, rompe ligamento, rompe menisco junto, por exemplo. Tá. Ou a chamada degenerativa. A degenerativa, Tá. ela está ligada a envelhecimento. Aí Tá. está a questão do colágeno. O colágeno começa a degradar, o menisco começa a afundar, ele pula um pouco fora do lugar. E o grande problema é que essas lesões, muitas vezes, são tratadas de maneira cirúrgica de maneira errada. Então, pega uma Tá. senhorinha, uma lesão estrusa, o menisco pulou fora, está gerando dor, inchaço. Você faz ressonância, lesão estrusa de menisco, babá. Realmente tem. Sim. Só que a cirurgia não é a primeira opção. Entendi. Entendeu? A primeira opção é fisioterapia, fortalecimento, palmilha, às vezes uma muletinha por umas 2 a 3 semanas, infiltração articular, drenar o líquido, fazer infiltração articular, Entendi. e aí a gente conseguir progredir depois no Perfeito. trabalho de fortalecimento e retorno para o esporte. Muitas vezes acaba colocando a câmera lá dentro e tirando esse menisco e agravando a lesão, entendeu? Legal. O menisco, quando ele se rompe, a gente tem duas alternativas, numa pessoa mais jovem. Tá. Ou tirar um pedaço de menisco, que hoje em dia está sendo contraindicado, Perfeito. ou a gente tentar costurar esse menisco. Mas se fazia muito antigamente, né? De tirar Antigamente menisco. tirava. Antigamente entrava, tirava e aí ficava sem Tinha nada, discussão. melhora o sintoma. Agora, um atleta profissional, vamos falar de futebol. Tá. Você pega um menino aí de 25 anos, está voando, acabou de torcer o joelho e precisa ser operado. Você pega um atleta profissional, você tem que conversar muito com o empresário dele, com a família e com ele. Tá. Se costurar o menisco, são 6 semanas sem relar o pé no chão, sem pisar. Tá. A fisioterapia leva um pouco mais de tempo e pode acontecer dessa sutura, dessa costura não Sim. dar pega e acabar tendo que tirar. Tá. E aí, numa dessa, ele acaba perdendo 6, 8 meses, compromete a carreira dele. Às vezes é combinado de tirar para ele conseguir jogar, ele sabe que lá na frente ele paga o preço disso daí. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, a visão de atleta profissional é diferente de atleta amador. Com certeza, sim. Então, toda vez que você conseguir costurar um menisco, é melhor para a gente conseguir preservar a articulação. Ah, entendi. Normalmente é melhor, né? Melhor, é melhor. Entendi. Nem sempre dá, mas quando não dá, em vez de tirar o pedaço de menisco, a gente passa um eletrocautério, reduz o tamanho dele, a gente faz uma plastia para deixar ele no formato melhor possível Entendi. de como era antes da lesão. Ficar tirando um pedaço de menisco dá problema lá na frente. Sim. E assim, uma dúvida que você falou, tem dois tipos de lesões, né? Uma que é, sei lá, tipo uma torção, é como se fosse um acidente, o carro bateu, né? E tem a outra que é, na verdade, o carro tá andando, foi desgastando, e aí deu um problema também no menisco. Nos dois casos, os sintomas são os mesmos no sentido? Tem São muito dor? parecidos. Como que funciona? O sintoma do menisco é mesmo. Dor, travamento, o joelho... Travamento? Travamento. Assim, tipo... A pessoa sente o bloqueio, ela não consegue dobrar, não consegue esticar em relação ao outro lado. O joelho pode inchar. É uma dor, assim, que às vezes a pessoa tem que dormir e colocar uma almofadinha entre os joelhos, por exemplo. Nossa. E é o que eu te falei. Na lesão degenerativa, ela é autolimitada. Vai, a gente trata, melhora... É raríssimo a gente ter que levar para cirurgia. Perfeito. A traumática aguda de pessoas mais jovens, não. Geralmente a demanda de tratamento cirúrgico imediato. Normalmente já. Olha só que interessante. Então, é interessante porque você tem dois tipos de tratamento já meio que diferentes para o diagnóstico, né? Sim, sim. E o diagnóstico como que é? Tem que ser feito... Exame físico, a gente examina o paciente, faz os testes meniscais, aí dá uma olhada na ressonância, na dúvida a gente pede alguma outra ressonância, mas... É basicamente examinar, olhar a ressonância e bater o diagnóstico de ter ou não lesão de menisco. Entendi. É relativamente simples nesse sentido, né? É simples, mas pode confundir. Já peguei, paciente chegou para mim com um diagnóstico de lesão de menisco que era outra coisa. Sim. Tem que botar a mão no paciente. Para ver, né? O dedo é melhor do que a ressonância magnética. Perfeito, né? Isso com certeza. E assim, quando você está fazendo, tipo, uma cirurgia, ou seja, já foi para o tratamento cirúrgico, no caso, né? O que esperar desse tratamento para tirar o menisco? Demora muito tempo para voltar? Dá para colocar o pé no chão? Como funciona? Quando você
só tira o menisco, é rápido. Se pegar um jogador profissional, em 2 semanas você recoloca ele para jogar, às vezes até com um ponto. Tá. Ele volta a jogar. Você vê que esses milagres aí que você vê de jogador. Sim. Ah, fulano de tal, teve uma lesão de menisco. Nossa, já tá jogando, que milagre, tá. Então, a recuperação é rápida. Tá. Não demanda muito tempo de muleta e tal. Quando você costura, são pelo menos 6 semanas sem relar o pé no chão, uma fisioterapia com mais tempo, até a gente conseguir ativar a musculatura e recolocar em atividade física. E demora mais tempo porque você está tentando recuperar aquilo, na verdade, né? A gente tem, se entrar em protocolo de pesquisa, a gente pode usar também infusão de célula-tronco para tentar estimular uma cicatrização um pouco mais rápida naquela região, mas está em pesquisa. Entendi. Tá em pesquisa. Por curiosidade, essa médica que publicou o trabalho do plasma rico em plaquetas, Elisaveta Kohn, ela tem um projeto internacional chamado Mephisto. Tá. Ele é um projeto de você fazer uma matriz, como se fosse um gel em formato de menisco, semear com célula-tronco coletada da pessoa, você regenerar o tecido num laboratório, o menisco no laboratório, e reimplantar no paciente. Olha só que interessante. Entendeu? Tá surgindo muita coisa nos próximos anos aí, vamos ter novidades, Hoje em dia a gente tem falado em termos que infelizmente não se fala no Brasil, um termo que é bioengenharia, que é você colocar uma membrana de colágeno ou membrana de agar-agar e gel e você regenerar aquele tecido e recolocar no paciente. E tem um conceito que eu vi no último congresso internacional que chama bioprinting, que é você olhar, por exemplo, você perdeu o seu menisco, foi retirado. Ele fazer uma estimativa de como era o seu menisco, ele fazer impressora 3D em gel e você conseguir fazer a regeneração. Então, isso. A ciência e a tecnologia elas estão rumando a níveis muito rápidos internacionalmente. Infelizmente, o Brasil está um pouco atrás em relação a isso, mas eu acredito que daqui a 10, 15 anos vai ter muita novidade. Olha só que legal. E quando a gente está falando até da cirurgia, vamos supor, a pessoa fez uma cirurgia para retirar de menisco, um atleta amador, uma pessoa comum, assim, nesse sentido, qual que é o prognóstico no sentido, putz, ele está sem o menisco? O que aquilo impacta? Vai chegar com 70 anos, vai dar problema, não vai? Como funciona? Quanto mais novo, pior. Tá. Né? Então, você vai lá e tira um pedaço ou o menisco inteiro, é pior. Prognóstico, por exemplo, se você tem um joelho tipo varo, que é o joelho de cowboy, e você tira o menisco de dentro, onde recebe mais peso, o prognóstico é pior. Tá. Ao contrário, o genovalgo, que é o tipo X, tira o menisco externo, o prognóstico é pior. Tá? Entendi. Quando você tira o menisco interno, independente dessas situações que estou te falando, o prognóstico é um pouquinho melhor, que degenera um pouco mais devagar. Tá. O lateral, o externo, degenera muito rápido. Entendi. Mas hoje em dia, o que mais se bate no martelo, assim, o que mais se fala em mesas de discussões médicas, é a pós-menissectomia, é após ter retirado o menisco do paciente. Tá. As consequências são ruins, entendeu? Hoje em dia, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje tiraram o menisco há 10, 15, 20 anos atrás. Tá. E aí você vê que são pacientes que estão arrastando e tendo problemas hoje. Entendeu? Ou seja, o ideal é evitar tirar o menisco. Esse é o ideal. Nem sempre dá para fazer isso. Na dúvida, costura. Na dúvida, vai lá e costura. Mas o ideal é não se tirar. Entendi. E assim, você está falando de jogador de futebol, né? Tem esses esportes, por exemplo, que nem o futebol, que realmente tem mais incidência disso ou não? É só porque tem um volume maior de futebol no Brasil? Tem. O futebol é um esporte com um índice de lesão, assim, disparada. Tem um índice de lesão por hora de treino no futebol, futebol de gramado, né? O sintético e o futsal, eles são... Eu não sei exatamente agora a estatística, não me veio na cabeça, mas é quase o dobro de um crossfit, por exemplo. Crossfit é demonizado, né? Sim, com certeza. E o futebol ainda é muito maior, né? Então assim, a pessoa joga bola, barrigudo, final de semana, e não faz academia e fica demonizando o crossfit porque os caras subindo e descendo corda, fazendo agachamento, né, deadlift e tal. Então, assim, a chance da pessoa ter lesão no futebol é muito grande. Olha só. O amador, o risco dele ter lesão é muito grande. Eu opero por mês de 4 a 5 ligamentos cruzados de amadores pela falta de condicionamento físico e pelo fato de ser o futebol. É o futebol, entendeu? Não tem jeito. É contato físico. O movimento, você não consegue prever o movimento. Quem corre consegue mais ou menos prever o movimento. No futebol, você pode saltar, aterrissar errado. O cara pode te agarrar e rodar com você. Você pode escorregar. O cara pode cair em cima de você, teu joelho, fazer hiperextensão. É infinita, né, a possibilidade. Olha e só, aí, o índice de lesão, não sei se você sabe, mas o índice de lesão no futebol é muito maior em mulheres.
Aliás, o índice de lesão, em geral, é muito maior em mulheres. A gente vê muito mais homens lesionados no Brasil por uma questão cultural. A mulher no Brasil, culturalmente, faz menos esporte do que fora. Sim. Felizmente, está se revertendo isso. Mas você vai, por exemplo, você vai conversar com um médico americano sobre lesão de ligamento cruzado anterior, já vai na cabeça dele a imagem de uma mulher. Olha só. Que o soccer, né? Nos Estados Unidos, as mulheres jogam muito futebol. Sim. Então, o índice de ruptura de cruzado em mulheres é 4 vezes maior do que em homens. Mesmo com condicionamento físico. Por quê? Descobriu-se, né, tem alguns estudos de pelo menos 10 anos para cá, que quando a mulher está se movimentando, a ativação da musculatura quadril, lombar, joelho, tornozelo, ela não é sincrônica, não é ao mesmo tempo. O homem, ele explode e aterrissa, o firing da musculatura é ao mesmo tempo, ele é simétrico. A mulher não, a mulher ela ativa o quadril separado, e isso tem influência no ciclo menstrual. Olha só. O risco da mulher ter lesão ela é maior entre a fase luteínica, que é a fase ovulatória, e a menstruação. E, apesar de ser controverso, nos Estados Unidos e no Canadá, algumas equipes de futebol feminino tomam anticoncepcional para não menstruarem, teoricamente reduzindo o risco de lesão. Interessante. Entendeu? Então, a mulher se lesiona mais que o homem. Então, se você pegar a corrida, por exemplo, o risco da mulher ter mais lesão do que o homem é de 12 vezes mais. Nossa, fratura muita por coisa. estresse, condromalácia, todas as lesões da corrida de microtrauma de repetição são mais comuns em mulheres. Olha só. Então, quando a gente pega a mulher no consultório, o cuidado tem que ser triplicado. Por exemplo, se tiver algum médico ou algum ortopedista ouvindo aqui, eu duvido, rasgo meu diploma, esses colegas investigam menopausa precoce. E é muito comum menopausa precoce. Mulher de 30, 35, 40 anos, começando a ter menopausa precoce, dá aquela queda na força muscular, uma queda no estrógeno, o índice de lesão delas é muito grande, e aí o cara não sabe o porquê, você trata essa menopausa em paralelo, você melhora a questão da lesão. Olha só que interessante. Mais uma vez, voltando àquele assunto que a gente falou de ter uma medicina mais integrativa, Exatamente. Né? Que legal, muito interessante. E última dúvida, mais uma dúvida mais minha, porque você está sem menisco, por exemplo, né? Tirou o menisco ali, teve que fazer uma cirurgia. Na minha cabeça, tipo, é quase como se fosse um osso com osso mas ali. Mas é. E aí não vira uma artrose, que a gente falou agora há pouco? Vira uma artrose. Então, vamos lá. Tirou o menisco. A gente vai acompanhando. A gente vai modificando, vamos lá. Você está sem sintoma. Vamos dizer que eu tenha tirado... Você chegou para mim sem o menisco, eu comecei a te acompanhar. Você está sem sintoma. Eu vou só alterando quimicamente a tua articulação. Entra em protocolo de pesquisa, posso fazer um PRP, faço um ácido hialurônico, que vai alterar quimicamente, fortalecimento e se mantém ativo. Começou a ter sintoma e começou a entortar a articulação, eu faço uma cirurgia chamada osteotomia, que eu te falei, que a gente joga o peso para o lado contralateral. Porque o grande problema é quando a cartilagem começa a receber peso, e em alguns trabalhos falam de 300% a mais de peso na cartilagem, ela começa a ter o breakdown, ela começa a romper, ela começa a estourar. Quando você joga carga 70% para boa, a tua célula cartilaginosa, chama condrócito, ela começa a fazer uma coisa, tem um nome esquisito médico, chamado mecanotransdução, que é, ele começa a fabricar mais colágeno. Então, a sua cartilagem está fininha, morrendo, ela começa a aumentar. É uma hipertrofia de cartilagem, ela começa a ficar forte, é um efeito condroanabólico. Então, você tira o peso da área doente, a pessoa, o leigo, fica pensando, vai continuar perdendo. Não vai. Você reverte. Ela é uma cirurgia regenerativa. E aí você faz uma ressonância 5 anos depois, você vê aquele espaço articular preservado. Que legal, entendeu? Hein? Bem interessante, né? Existem outros tratamentos fora do Brasil. Sim. Eu estava no Congresso Americano ano passado, os caras desenvolveram um amortecedor que você coloca dentro da articulação que reduz o impacto. Que legal. Tem um israelense que ele desenvolveu um negócio que parece até uma camisinha que coloca dentro do... E ele reduz a pressão dentro da articulação também. Que legal. Mas são artefatos que não chegam no Brasil. Né? Inclusive a Anvisa, por incrível que pareça, proíbe os médicos brasileiros de falar de tecnologia fora do Brasil. É mesmo? Não sabia disso. É uma lei proibindo, então assim, nome, dispositivo, essas coisas, para não me comprometer. Eu não vou falar, mas o dia que chegar eu já conheço. Mas é legal, porque no final das contas você sabe que, por mais que não tenha no Brasil ainda, e às vezes está em desenvolvimento em algum lugar no mundo, você vê que está tendo muita tecnologia que está surgindo, né? Então, talvez nos próximos 10, 20 anos, a gente tenha um histórico aí muito legal de tecnologias para ajudar a gente nessas doenças, né? Mas hoje em dia, como eu te falei, a osteotomia, que eu faço, hoje em dia eu faço mais osteotomia do que ligamento cruzado, por exemplo, ela resolve. Que legal. O paciente fica bem. Assim, eu não vi até hoje dos pacientes que eu operei nenhum que não tenha melhorado.
A taxa de retorno para o esporte depois de uma osteotomia é de 85% a 90%, segundo alguns estudos. Perfeito. E ela resolve. Hoje em dia, que a gente tem de carro-chefe, o risco da pessoa ter que fazer uma prótese é reduzido absurdamente. Sim.